Nessa videoaula, vamos explorar as propriedades dos objetos que construímos no GeoGebra. Mas antes disso, vamos trabalhar com definição de propriedades ou de preferências relacionadas à janela de visualização que podem modificar a sua aparência e também modificar o comportamento de certas aderências de objetos que construímos na janela de visualização. Vou clicar neste ícone na janela de visualização e vou abrir a barra de estilos. No primeiro ícone, eu posso ocultar os eixos ou posso reexibi-los. Vou deixar os exibidos. No segundo ícone, eu posso ocultar a malha ou exibi-la. O terceiro ícone é para restaurar a visualização padrão do GeoGebra, ou seja, aquela que o GeoGebra tem quando ele é instalado pela primeira vez no seu computador, a aparência padrão. O quarto ícone é um ícone para controlar a aderência dos objetos à malha. Eu vou clicar primeiramente na opção Ajustar a malha e vou construir pontos para testar a funcionalidade dessa aderência. Então, clico na ferramenta ponto e vou construir um ponto aqui. Teclo ESC para selecionar a ferramenta mover e vou pegar o meu ponto e movê-lo. Note quando eu aproximo de um vértice de um quadrinho, o ponto tem uma leve aderência ao vértice. E aqui está. Então, isso vai fazer com que o ponto construído identifique as coordenadas inteiras e vai ter uma aderência automática a essas coordenadas. Então, esse é o comportamento segundo ajustar a malha. Vou clicar nessa opção, fixar a malha. E vou clicar na ferramenta ponto. Então, vou construir um ponto B aqui. Note, o ponto B foi construído aderindo obrigatoriamente a um vértice, a um ponto da malha. Vou clicar aqui bem no meio desse quadrinho. Ele aderiu a um vértice do quadrinho. Vou para uma outra opção, mover. Clico aqui novamente, sem estilo. Clico na ferramenta ponto e vou construir um ponto. Note, o ponto não tem nenhuma aderência à malha. Ele é construído no lugar e nesse lugar ele fica. E note, se eu pegar o ponto e arrastar com a ferramenta mover, ele não produz aderência. Então eu tenho a impressão de que ele está sobre o vértice do quadrinho, mas como a gente pode observar na janela de álgebra em suas coordenadas, isso não acontece. Então, essas ferramentas de aderência cumprem essa função. Quando eu modifico a aderência na janela, essa aderência funciona para todos os objetos construídos na malha. Vou clicar aqui em fixar a malha. Então, o ponto A se comporta agora com o atributo fixar a malha. O ponto C também. Ou seja, todos os objetos construídos ou novos objetos vão ter a aderência fixada à malha. Vou utilizar a ferramenta polígono e vou construir um polígono por esses pontos. A, B, C, D e novamente em A. Agora eu vou clicar no segmento ou no lado B e vou mover o lado B. Olha o que acontece. O segmento ou lado também adere à malha. Vou clicar no polígono e vou arrastar o polígono. O polígono também está aderindo à malha. Qualquer objeto novo ou existente obedece à configuração de aderência que eu modifiquei para a janela de visualização. Continuando a modificar certas preferências da janela de visualização, clico em mover janela, em seguida clico com o botão direito do mouse e acesso a opção janela de visualização. Abre-se essa janela, eu vou ampliá-la um pouco aqui. E na aba abaixo, a primeira coisa que eu vou fazer é modificar atributos relacionados aos eixos. Então aqui eu vou clicar na cor e vou modificar a cor para a cor vermelha. Dou OK. Note que atrás da caixa os eixos já aparecem em vermelho. Eu posso modificar o estilo da ponta dos eixos. Então, como você pode observar, os meus eixos, tanto X quanto Y, ficam em vermelho. E essa ponta que indica o sentido positivo dos eixos ficou com outro aspecto. Novamente, clico com o botão direito e acesso janela de visualização. Com a janela já aberta, eu vou restaurar a cor para a cor preta. Ok? E vou modificar aqui o ponteiro para o ponteiro habitual. Eu posso também modificar a cor do fundo da janela de visualização. Clico aqui, seleciono uma cor, vou
clicar aqui nesse cinzinha mais escuro, dou OK. Está modificada a cor do fundo da minha janela de visualização. Vou clicar na ferramenta polígono e vou construir um polígono aqui na janela de visualização. Teclo ESC para selecionar o ponteiro. Como você pode ver, quando eu arrasto o mouse sobre um objeto, aqui o segmento aquelado do polígono, aparece a descrição do objeto. Aqui aparece a descrição do polígono, aqui aparece a descrição do ponto. Essa é uma descrição automática do GeoGebra. Eu posso modificar isso? Sim. Clico em mover janela, clico com o botão direito, acesso janela de visualização. Abre-se essa janela e aqui em dicas eu posso modificar o comportamento. Posso desativar. E ao fechar, teclar ESC para selecionar a ferramenta mover, e ao arrastar o mouse sobre os objetos, eles não mais exibem a tooltip ou a caixa de dica do objeto. Vou retornar essa preferência para o padrão, para que fique exibindo sempre as preferências do objeto. Deixo em modo automático e assim será exibida. Eu posso ainda exibir as coordenadas do mouse. Basta eu clicar aqui nessa caixa que o mouse terá as suas coordenadas exibidas. Note, arrastei o mouse e nada aconteceu. Eu preciso clicar na ferramenta mover ou teclar ESC. E aí então eu passo a ter as coordenadas do mouse para identificar em que ponto está o meu mouse para realizar alguma construção. Nessa sessão vamos apresentar como modificar propriedades de objetos que construímos. Temos aqui construído previamente um polígono ABCDE, ou seja, um pentágono, e vamos modificar certos atributos desse polígono. Com a ferramenta mover selecionada, clicamos com o botão direito sobre a figura e acessamos propriedades. Abre-se essa janela que tem as abas básico, cor, estilo, avançado e programação. Nós vamos nos ater simplesmente às três primeiras, básico, cor e estilo. Como você pode observar, do lado esquerdo da janela de preferências, há todos os objetos já construídos neste arquivo. O pentágono, os pontos A até E, que são seus vértices, os segmentos de A até E, que são seus lados. Todos esses objetos têm atributos independentes, mas todos eles compõem o polígono 1. Clicando no polígono 1, e estando ele selecionado, eu posso modificar o seu nome, por exemplo. Eu posso modificar para pentágono. Posso modificar a definição, mas não desejo fazer isso aqui. A legenda, eu posso colocar aqui ABCDE, como sendo o polígono ABCDE. Qual o efeito que isso tem? Isso tem efeito quando eu exibo o rótulo. Eu posso escolher exibir o nome, então exibe pentágono. Eu posso escolher exibir o nome e o valor. No caso desse polígono, vai exibir o nome do objeto e vai exibir a sua área. Eu posso exibir apenas o valor, que é a sua área. Eu posso exibir também a legenda, que nesse caso vai ser o polígono ABCDE, e eu posso exibir a legenda e o valor, que vai ser ABCDE e o valor de sua área. As três demais opções serão exploradas em outras videoaulas. Clicando na aba cor, eu posso modificar atributos da cor. Existe uma série de cores aqui definidas pelo GeoGebra e eu posso modificar a cor do meu polígono para uma delas. Por exemplo, clico aqui na verde, já modifica para verde. Clico aqui na azul, modifica para azul. Eu posso modificar a intensidade da transparência. Então eu controlo aqui 25%, 50%. Então eu estou modificando a intensidade da transparência ou a intensidade da opacidade do meu objeto. Acessando a aba estilo, nós podemos modificar a espessura da linha do polígono, que afeta todos os segmentos que compõem o contorno do polígono, ou que compõem o polígono. Eu posso modificar a opacidade do traço dessa linha, ou seja, se eu clicar aqui em 0, o meu traço fica completamente ocultado. Clico novamente no polígono e aqui eu vou controlar para 50%. Eu posso modificar o estilo da minha linha.
tracejado ou até em pontos. Clico aqui e observo que o polígono está com seu contorno todo tracejado. Vou retornar ao contorno contínuo. Eu posso modificar o preenchimento do meu polígono. Por padrão, esse preenchimento é uma cor, escolhida por mim na aba cor, mas pode ser tracejado, como você pode ver aqui, ou pode ser outras opções que estão exibidas aí. Vou clicar no modo padrão. Eu posso inverter o preenchimento. Neste caso, o plano de fundo ficará na cor do polígono azul e o polígono ficará em branco. Então, este é o efeito. Tirando a marcação de inverter o preenchimento, ele volta a ficar na cor e o plano de fundo fica na cor branca. Clicando novamente na aba básico, agora eu quero mostrar o que acontece ao selecionar um conjunto de objetos da mesma categoria. Por exemplo, vou clicar em ponto. Selecionei todos os pontos, então todos os pontos estão selecionados. Vou modificar um atributo dos pontos, ou seja, vou modificar a sua cor para verde. Note, todos os pontos são afetados. Eu posso modificar o estilo do ponto. Aqui eu modifico o tamanho do ponto, ou posso modificar até o tipo do ponto. E aqui todos os pontos são afetados. Note que na aba básico não aparece mais características individuais do ponto, tipo o nome, a legenda. Por quê? Porque aparecem somente as características que são conjuntas, que são comuns a todos os pontos. E o que acontece se eu selecionar objetos de categorias diferentes? Por exemplo, clicar no ponto A, segurar a tecla Ctrl e clicar no segmento A. Note, tanto o ponto A quanto o segmento A estão selecionados. O que você pode observar é que aparecem apenas as características que são comuns. Questão de exibição, questão de exibir ou não o rótulo, a cor. Se eu modificar a cor aqui, tanto o segmento quanto o ponto ficarão na mesma cor. Então, só aparecem tanto as abas quanto as características que são comuns aos dois objetos. Isso é pouco usual. O mais usual é selecionar objetos de mesma espécie ou selecionar apenas um objeto. Com isso, nós concluímos essa aula em que apresentamos como modificar propriedades ou preferências de objetos e preferências da janela de visualização.